Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falarmos sobre uma coisa meio diferente. Estou aqui para analisar cada Goku de cada era de Dragon Ball e como eles lidariam com o fato de ser o mais forte, tipo um homem de um soco só. Mas é claro, antes do vídeo começar, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante, e também nunca se esqueça de seguir a Cristo. Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. E não, o vídeo de hoje não é sobre Goku vs Saitama, já que eu não pretendo debater sobre o Power Scaling tão cedo assim. Mas na verdade é porque existe bastante esse debate sobre a maturidade do Goku e o seu amor por batalhas. E One Punch Man justamente nos apresenta um personagem que perdeu o sentido da vida porque ficou tão forte. O Saitama era simplesmente um cara normal que não se importava com nada. E virou um herói justamente para poder se divertir. Só que como sabemos, com o tempo ele ficou tão forte que a vida perdeu sentido. Será que em troca de poder eu perdi alguma coisa que é essencial para um ser humano? E a razão dele ser tão forte é porque basicamente, com seus treinamentos, ele quebrou o limitador natural do corpo dele. E isso poderia acontecer em Dragon Ball de algumas formas. Mas primeiro a gente tem que entender como é que funciona a quebra de limite em Dragon Ball, já que desde a saga Cell eles vêm falando que já chegaram no limite do que seus corpos podem alcançar, e a gente sabe que não é verdade. E sim, é possível quebrar o seu próprio limite em Dragon Ball, só que não de uma forma tão brusca quanto o Careca. E os artifícios que a gente mais conhece para isso são as transformações, técnicas e o treinamento. Com as transformações, o seu teto de poder fica mais alto, por mais que tenha algumas desvantagens. Sobre as técnicas, provavelmente a mais relevante nesse quesito é o Kaioken, que também consegue aumentar esse teto, apesar de ser limitado ao quanto o corpo do usuário consegue aguentar. Sobre o treinamento, você pode quebrar o limite do seu corpo se você arranjar um mestre que é muito mais forte que você, e obviamente fazendo um treinamento diferente do seu habitual. Mas de novo, não é nada tão grande quanto a quebra de limites do Sakana. Além do mais, se em Dragon Ball isso acontecesse, teríamos que levar em consideração a existência do Ki. Então eu pensei em algumas possibilidades de como isso funcionaria. Na primeira, o Goku simplesmente não poderia mais se segurar, afinal ele não tinha mais limites. Então qualquer golpe que ele desse iria matar os vilões. Na segunda opção, ele poderia sim se segurar, mas até um certo ponto. Porém, só seria capaz de segurar a sua própria força, ou seja, ele seria igualmente resistente e não sentiria nada, e obviamente só podendo segurar até um certo ponto. E no terceiro ele não conseguiria segurar a sua força física, mas sim os ataques de Ki. Só que uma hora ia ficar meio broxante ele só usar o ataque do Vegeta para lutar com os vilões. E agora que eu já expliquei um pouquinho, acho que já dá pra gente sair do tutorial e realmente começar o vídeo. Começando com o Goku criança do clássico, que provavelmente é um dos que seria menos afetado por isso. Primeiramente por ser o mais jovem, logo ele passou menos tempo lutando, logo vai sentir menos se perder. Além do mais, apesar de gostar de lutar e de treinar, ele não era tão obcecado quanto alguns outros aí, geralmente lutando mais pela necessidade de parar um mal maior do que simplesmente porque ele gosta de lutar. Com muitas vezes ele se preocupando mais em fazer o que é certo do que sair brigando com qualquer um. Então afetaria um pouco ele, pois apesar de não ser a sua prioridade principal, ele ainda gostava bastante de lutas. Diferentemente do Goku do final do clássico / Saga Saiyajin, que colocou todo mundo em perigo para deixar o vilão vivo. E foi basicamente aqui que essa desculpa de o sangue Saiyajin que ferve nas suas veias foi introduzida. E apesar de eu gostar dessas versões do personagem, nós temos que admitir que aqui ele já era meio obcecado por lutas. Apesar de sim, no começo da saga Saiyajin ele ter só ficado cuidando do Gohan, eu ainda acredito que isso poderia afetar a mente do nosso querido Goku, pois como eu disse anteriormente, ele finalmente começaria a procurar inimigos cada vez mais fortes para poder enfrentar. E aqui não existiria ninguém mais forte do que ele. Então no mínimo ele ficaria triste, apesar de ser um Goku que também passa bastante tempo com a família. Então aqui eu acho que encontramos o raro caso do meio termo. Sinta-se livre para comentar qual polo faz mais sentido para esse Goku. Sobre o Goku da saga Frieza, eu acho que é um pouco mais complexo, pois aqui, apesar de estarmos falando sobre um Goku que não se importa tanto com lutas, muito menos em enfrentar inimigos mais fortes, ele ainda tem toda essa questão no final da saga de não querer mais tirar a vida de seus inimigos, algo que não seria muito possível aqui. Além do mais, apesar de não ser tão viciado quanto os outros Gokus, ele ainda gosta da adrenalina da batalha, que basicamente não existiria se ele explodisse os inimigos com um soco. Então provavelmente o Goku da saga
saga Freeza é um dos que mais seria afetado por isso. Afinal, não só seus treinamentos e batalhas não teriam efeito algum, como ele basicamente não poderia poupar nenhum inimigo caso resolvesse lutar, e até mesmo com esse tanto de poder colocaria outras pessoas em risco, por mais que isso não fosse afetá-lo no ponto de perder suas emoções ou perder o sentido da vida, como aconteceu com o Careca. Diferentemente do Goku da saga Cell, que é o que menos seria afetado por isso, porque ele não só não se importava mais tanto com lutar, mas aparentemente o principal objetivo dele era viver em paz. Então ele é o cara que vai deixar o Vegeta e todo mundo lutar antes dele, ele é o cara que em vez de passar 7 anos na sala do tempo e desbloquear o Super Saiyajin 3, vai passar tempo com a família, e também é o cara que se sacrifica e pede desculpas pelas besteiras que fez. E antes que alguém venha usar o Gohan de argumento, o Goku só deixa o Gohan lutar por 2 razões. A primeira é óbvia, o Gohan literalmente pediu pra lutar várias vezes. E que eu saiba, ele não é o professor Xavier pra adivinhar que ele não queria. Geralmente quando alguém pede algo é porque quer, né? Mas enfim. E a segunda razão é porque o Gohan era mais forte do que ele. Então no mínimo força o suficiente pra lutar ele tinha. Agora, voltando pro assunto. Como eu já falei, ele é o Goku que quer terminar as coisas o mais rápido possível. Então sem enrolação e sem perdoar inimigo. Então eu acho que de todos os Gokus, ele é o que seria menos afetado por isso. Porque ele se acostumou a passar tempo com a família e no final ele queria deixar a Terra em paz, o que com tanto poder seria relativamente fácil, e ainda por cima ele poderia agora deixar o Gohan estudar. Pode estudar! Na saga Buu eu realmente não sei o que dizer, pois ao mesmo tempo que ele toma algumas ações maduras, ele também faz muita besteira. Eu tenho 2 exemplos aqui. Primeiro que o motivo para ele voltar à vida e participar da saga é literalmente porque estava acontecendo um torneio, que curiosamente tanto o Gohan quanto o Vegeta iriam participar. Algo que não é nem um pouco coerente com a situação que ele tá e nem um pouco coerente com o final da saga Cell. Além do mais, temos o Goku destruindo os Potaras para poder lutar contra o Kid Buu, que apesar de ser mais fraco que o Super Buu Gohan, não deixa de ser uma atitude burra, pra dizer o mínimo. Mas eu não vou negar que ele também tem seus momentos e mantém algumas coisas da saga Cell. Por exemplo, ele também deixa a galera lutar e ele não se importa com isso. Não é o tipo de cara que vai ficar implorando pra ter uma luta. Nesse caso, eu acho que seria algo semelhante à saga Saiyajin. Seria um meio termo, apesar dele passar menos tempo com a família do que o Goku da saga Saiyajin. Sobre o Goku do GT, por incrível que pareça, ele é um dos mais maduros nesse quesito. Apesar de vacilar algumas vezes, ele é um dos que menos pensa em lutar. Tanto é que mesmo na saga da viagem pelo espaço, onde ele tá o mais chato do GT, ele ainda assim, em vários momentos, não quer lutar e tá focado no seu objetivo de achar as esferas do dragão. E isso vai crescendo com o decorrer das sagas. E de novo, apesar dele não ser o Goku mais maduro, nesse quesito emocional eu creio que seja bom pra ele. Tudo bem que ele não poderia mais treinar o Ubi, mas com toda certeza ele passaria mais tempo com a família. E obviamente poderia proteger todo mundo das próximas ameaças. Então o dragão de uma estrela seria completamente obliterado. Então meus parabéns, Goku GT, você passou no teste. Agora, o Goku do Dragon Ball Online, nossa, o cara ia desbloquear a Depressão 2. Ele é literalmente a encarnação do Goku obcecado por lutas. Pera aí, o quê? Tem outro? Dragon Ball Super. Ah, eu tenho muita coisa a dizer. Ou não. Brincadeiras à parte, eu acho que não teríamos muito pra onde ir. Apesar de ter alguns momentos com a família no anime, ele parece que não se importa muito com isso. Na real, às vezes parece que a vida do Goku do Super é treinar com o Whis. E levando em consideração que ele poderia explodir o Zeno com um soco, eu acho que isso não daria tão certo assim. Então ou ele teria que mudar a forma que ele enxerga a vida, ou ele provavelmente acabaria ficando que nem o Careca. Ele se sentiria muito sozinho. Seria uma vítima do próprio sucesso. Pera aí, isso não é de outro anime? E por incrível que pareça, eu acho que o Goku do anime tem mais momentos onde ele não está lutando ou treinando. Mas eles são bem parecidos quando se trata desse quesito específico. Eu não tô falando que o Goku do mangá é tão imaturo quanto o do anime, longe disso. Eu me refiro mais ao seu amor por lutas e a forma que eles enxergam as coisas. O do anime provavelmente não teria mais razões pra viver, enquanto o do mangá ficaria extremamente triste, mas nem tanto. Num geral, eu acho que o saldo ficou mais positivo do que negativo pro nosso querido Goku, e apesar de ter que passar pelo mesmo do Careca, ele lidaria bem com a situação, tirando as suas versões mais atuais. Não parece que a maldade deste mundo está desaparecendo. Isso não muda desde antes de eu me tornar herói. Então, acho que isso quer dizer que eu não fiz diferença nenhuma.
Eu não tô necessariamente triste com isso, mas tem uma coisa me incomodando ultimamente. Conforme os dias vão passando, as minhas emoções ficam mais distantes. Medo, tensão, alegria, ódio. Eu não sinto mais nada disso. Será que em troca de poder eu perdi alguma coisa que é essencial para um ser humano? Mas, enfim, concordam comigo? Discordam? Não se esquece de deixar nos comentários. Que é claro também, eu sei que talvez você possa ter cometido um grande erro, seja para um amigo, para família ou até para você mesmo. De qualquer forma, não pense que só por isso você não merece perdão ou que não tem redenção para você. Às vezes parece que só erramos e talvez isso seja verdade, mas não deixa com que seus erros ou seus pecados atrapalhem a sua vida. E mesmo que pareça que você está sozinho, Jesus está com você e pronto para te perdoar, independentemente do seu pecado. Por isso eu quero que você fale com Deus, porque Ele é o único que realmente pode te ajudar. E é claro também, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever em Hypark, que é muito importante e vocês me dão forças para continuar. Muito obrigado pelo amor e carinho de todos vocês e nunca se esqueçam de seguir a Cristo. Espero que tenham gostado do vídeo e valeu, falou e fui!